Salmo 32 diz assim, minha esposa falou aquilo, já vinha na minha mente há algum tempo esse salmo. Como é feliz aquele cuja a desobediência é perdoada, cujo pecado é tirado. Sim, como é feliz aquele cuja o Senhor não leva em conta, a sua consciência é sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo adoeceu e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim e a minha força evaporou como água no calor. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu me perdoaste de toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem querendo inundação dos seus pecados. Pois és o meu esconderijo, tu me guardas na aflição e me cercas de cânticos de vitórias para sempre. E você diz? Amém. Amém. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu vou mudar de tradução para que a gente possa entender o Salmo de uma maneira mais compacta, de uma maneira mais similar, de uma maneira mais introdutiva. Eu queria fazer uma explanação interessante desse salmo e queria repetir alguma parte. O versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele cujas transgressões e cujo pecado é retirado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não vê maldade e cujo espírito dele não há engano. Quando eu guardei o silêncio, quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus cabelos e embranqueceram mais, pois todo dia e toda noite a mão de Deus pesava sobre mim e me tornou o dia uma escuridão. Vou parar por aqui para depois dar prosseguimento. Meus amados, se você for verificar o Salmo 32, você vai ver que o salmista mais uma vez se encontra em uma situação interessante. Que situação é essa? Eu vou te explicar, vou lhe lembrar. Você vai perceber que ele diz que ele tem um pecado que ele não confessou. Você vai ver que ele diz que ele tem um pecado escondido que ninguém sabe. Ele tenta aí neste salmo esconder algo, mas ao mesmo tempo que ele tenta esconder, ele lembra que não confessar pecados a Deus é prejuízo, é desinteligência do homem, da mulher, do ser humano. Ele diz, por isso que ele diz, bem-aventurado aquele cujo pecado, aquelas transgressões é perdoada e cujo os seus erros são retirados. Isso significa que ele estava dizendo, eu continuo aqui com pecado, eu continuo aqui com meus erros, quero esconder. Aí no versículo 2 ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, não acha maldade,
e cujo no seu espírito não há engano. Eu pareço que estou bem, pareço que estou crente, pareço que estou salvo, pareço que estou fiel, pareço que sirvo a Jesus, mas não aparece. Por dentro tem uma caçamba de pecado que eu não tenho coragem de confessar a Deus. Como se ele não tivesse vendo. Estou pegando carona no que a minha esposa falou. Quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos, e pelo meu gemido me doía o corpo todo dia. Quando o salmista pensava no seu pecado, que estava escondido, que estava oculto, que estava ali por trás dos seus sentimentos, lhe doía os ossos e ele sentia-se mais velho todo dia. O dia todo. Ele se sentiu, irmão Adão, pressionado por ele mesmo para confessar a Deus os seus pecados. Mas pastor, mas essa imagem, como é que Deus sabe? Se Deus sabe, porque eu preciso confessar? Porque ele precisa ouvir, além de ver, a minha sinceridade falada, dita, expressa. Além de ver, ele quer ouvir. Mas pastor, quando você tem prova disso na Bíblia, tem. É só você lembrar que Jesus, vendo que o cego era cego, ele perguntou: o que quer que eu te faça? Jesus queria ouvir que ele dissesse o quê? Senhor, me cure, faça o milagre, eu quero ver. Deus quer ouvir de você a sua confissão, mesmo que ele saiba o que você fez de errado. Por quê, pastor? Porque é para isso que serve também a oração. Oração de arrependimento, a oração de reconhecimento dos nossos erros. Quando eu olho para mim, não consigo enxergar em mim o erro que eu tenho, os erros que eu tenho e as minhas fragilidades, eu me tornei, na minha visão, um super-humano. E super-humano não entra no céu. Só entra no céu fracos, frágeis e pecadores arrependidos diante de Deus. Percebamos bem, vamos parar, né? Aí ele diz: quando eu fiquei em silêncio, já disse o versículo, porque o dia de dia e de noite a mão de Deus pesava sobre mim, e o meu humor tornou-se seco. Ele era, irmão Luiz, uma pessoa carrancuda, irritada, raivosa, bruta, estúpida, antes de confessar o pecado. Tudo isso. É só você perceber o trecho. Fala dos pecadinhos. Mas aqui não está falando nem de pecados, viu, velho? Está falando de um pecado que ele não confessou. Aí eu pesquisei, tentei procurar e não achei que pecado era esse. Não tem como você identificar que pecado era esse. Então aqui a gente não pode afirmar que pecado foi. Se foi adultério, se foi calúnia, se foi alguma coisa, sei lá, não sei o que foi. Sei que um pecado incomodava o coração de Davi, porque ele não tinha coragem de confessar a Deus. Mas ele já sabia. Ele sabia tanto que toda vez que ele lembrava, ele sentia dor dos ossos, sentia se envelhecendo. Sabia tanto que sabia que só teria paz depois que confessasse. Sabia tanto que ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor olha para ele e não acha engano. Perceba. Aí no versículo 5 ele diz: confessei o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ele fez, quando eu estava pensando nesse texto, eu lembrei expressamente do filho pródigo. João, Lucas capítulo 15. Filho pródigo, enquanto estava na casa do pai, disse: pai, a melhor vida
sair de casa e ir para a curtição, ir para a balada, ir para a vida doideira, fumar umas coisinhas, beber um negocinho. A melhor coisa é ter o dinheiro no bolso. Por isso que afinal de contas eu já vou, antes de meu pai morrer, já pedi herança. Pegou a herança, pegou o dinheiro, pegou o patrimônio, pegou tudo que tinha, e poucos dias depois partiu. Logo, pouco tempo depois, ele estava dizendo: eu vou voltar para a casa do meu pai. Por que, filho pródigo? Eu não quero nem voltar mais como filho. Voltando como empregado, já está bom demais. O filho percebeu que a vida de empregado na casa do pai era melhor do que uma vida de curtição, de erro, de pecado, de tropeço no mundão. Então perceba bem, o salmista diz: eu resolvi confessar o meu pecado, a minha maldade que estava encoberto, e confessei ao Senhor as minhas transgressões. Ele fez um relatório, irmão Adão. Ele fez um relatório: só eu pequei assim, pequei quando falei, pequei quando pensei, pequei quando agi, pequei quando abri a boca, pequei quando olhei, pequei quando não deixei de fazer isso, pequei. Deu um relatório. No versículo 5 ele dá o relatório, e no versículo 5 ele já se sente perdoado. Aí eu entendo o tamanho da misericórdia de Deus. Deus, no Salmo 32, me fez entender o seguinte: Deus vive na linguagem bem rasteira, bem popular, bem chula. Deus vive doido para perdoar a gente. Ele só quer ver se a gente realmente está arrependido, com sinceridade, com verdade, com transparência no coração, se as palavras que saem daqui testificam com o sentimento que está aqui. Se bater, perfeito. Deus perdoa na hora. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque todas as vezes que ele pecou foram graves, sim, mas todas as vezes que ele se arrependeu também foram sinceras as palavras e as práticas daquele coração que estava demonstrando a Deus sinceridade. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque o que a boca estava falando era o que o coração estava sentindo. Vou terminar. Então perceba bem, versículo 6: por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar e até transbordar das águas, estes não lhe chegarão. Por isso todo aquele que é santo orará a ti. Aqui está a receita. Olha, Senhor, eu estou vendo que o segredo para ser santo é confessar. Eu estou vendo que o segredo para ser santo é falar todas as transgressões a ti com sinceridade. Eu estou vendo que o segredo para ser santo e te agradar é o Senhor olhar e não ver em mim transgressões. Eu estou vendo que o segredo para se tornar-se santo e agradar a ti, o Senhor olhar e não achar pecado em mim, é orar. Em quanto tempo? Em todo o tempo. Enquanto se pode achar. Será que vai chegar o tempo da gente ou de alguém orar e não poder achar Deus? Sim. É só você dar outro suspiro aqui, que você, se não subir, descer, você pode se arrepender de todo o coração. Não vai valer nada. Você pode se arrepender com toda sinceridade, não vai valer nada. Por isso que o salmista diz: tem que procurar a santidade, confessar, se arrepender, orar, enquanto há tempo, porque até relógio a pilha acaba. E acharam o retirado, né? Exatamente, irmão. Versículo 7 diz: tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia. Isso é tudo depois que a pessoa pecar.
Olha, perceba que o Salmo é dividido em dois, velho. A primeira parte, ele tinha uma fotografia da situação dele. Transgressor, pecador, pecado escondido, sem confessar. Uma situação que Deus, quando olhava para ele, o espremia, o imprensava, o machucava, os olhos doía, ele se envelhecia. Aí no versículo 5 ele confessa. No versículo 5 Deus perdoa. No versículo 7 ele diz: Tu és o lugar que eu me escondo. Por quê? Porque dá para perceber claramente. Enquanto ele estava em pecado, ele estava afastado, distante, longe. Deus olhava para ele, mas o pecado fazia a separação, a parede que distanciava Davi de Deus. Mas quando ele confessa, aí ele diz que o Senhor é o lugar onde ele agora se esconde. Se esconder de quê? Se esconder para não errar, se esconder para não pecar, se esconder para não cair em tentação, se esconder para não acontecer o que aconteceu antes, se esconder. Então ele diz: eu vou me esconder e tu me preservas de quê? Da angústia, porque ele lembrou que quando estava em pecado vivia angustiado. Tu faz o que mais? Tu me cinges de quê? De alegria, de cânticos e de livramento. Agora está um salmista arrependido, crente todo, cheio de Deus. Sabe o que é que me faz lembrar? Há processos que impedem que você suba de nível, porque falta arrependimento, falta confissão, falta sinceridade, falta honestidade diante de Deus, falta competência de caráter para você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor está vendo que o que eu estou falando, o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, é o que eu estou falando, e o que eu estou falando, o que eu estou sentindo, é o que eu estou pensando. Está difícil ou não é fácil de entender? Está entendendo, né? Graças a Deus. Então, o salmista diz: tu me cinges de alegria, de cantos e de livramento. Nada melhor do que um crente lá em Esfera se sentir perdoado. O diabo não perturba um crente que se sente perdoado. Ele pode acusar, mas perturbar não. O diabo só perturba o crente que vive em pecado. Agora o crente que vive perdoado, ele não perturba. Eu vou me incomodar se alguém me acusa de algo que eu não fiz? Claro que não. Eu só vou me incomodar se alguém me acusa de algo que eu fiz. Caramba! Se eu sou sincero diante das pessoas, diante de Deus, caramba, fiz mesmo. Fiz essa desgraça. No popular do nordestino, do sertanejo, do Rosa Luxemburguense. Fiz merda. Me perdoe, me desculpe, irmão Luiz, me perdoe, me desculpe, irmão Adão, mas eu fiz. Vacilei. Caí! E caí, meus irmãos, olha por mim que eu quero recomeçar. Se você for honesto, você faz assim. Se arrepende diante de Deus. Aí o diabo te acusa. Mas se você pega, ele não se arrepende. Quando você está no culto aqui, lendo um versículo, cantando, orando, o diabo diz: eu penso que eu não me engano. Não fizesse. E está dizendo aí, canta, acabasse de cantar, e dizendo que vai para o céu, hein? Está enganando aquele. O diabo diz isso. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque ele já fez isso comigo. Ei, perceba bem. O salmista diz: não sejais como um cavalo, nem como uma mula. Ô, Adão, a mula é a mistura de quê? Do burro com o cavalo. Então o salmista estava dizendo: não seja, não por jumento, né? Jumento com cavalo. Jumento com cavalo. Não seja um jumento, não seja um cavalo, não seja uma mula, não seja uma mula, não seja uma anta. Por que, Davi? No entendimento, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não. Cadê o versículo? Cabresto e freio, para que não cheguem
a ti. O Senhor me estava dizendo, olha, não deixe que o pecado lhe freie. Não deixe que as circunstâncias lhe proíbam de chegar até o que Deus tem para você. Seja inteligente. E você mesmo se policie para que você não peque. Seja inteligente, se policie. Não age como um cavalo e jumento que age de forma desenfreada e tem que colocar uma rédea para poder ele parar. Não, eu estou aqui no pecado, é assim mesmo, vou continuar desse jeito. Não se arrependa, volte, recomece, dê um giro de 360 graus e diga: essa vida de pecado eu não quero, essa vida de erro eu não quero. Não seja como uma mula que vê o abismo e continua caminhando para lá. Não seja como um cavalo que vê o buraco e cai dentro e quebra, se abata. Não seja assim, mas tenha freio. Freio aonde, pastor? A boca. Por quê? Porque é da boca que saem as maiores tragédias. Por quê? Porque a mente pensa, é um nível de pecado. A boca fala, aí o pecado já sobe o nível. Por quê? Se eu penso e me arrependo só na mente, é um nível. Eu peco, mas não ofendo meu irmão. Mas se eu peco, penso e falo, já sobe o nível, porque além de pensar, eu expressei o pensamento. Está difícil de entender ou está fácil? Não, tá fácil. Então, coloca freio. Bota o flash. Vê como é que a gente, como cristão, tem que ser portado. Aí eu colocaria uns outros parágrafos aqui e diria: coloca freio na boca, coloca freio no ouvido, coloca freio. Por que não dizer no nariz? Como assim, pastor? O que é que atrai também o homem a pecar? Eu fui pesquisar. Primeiro, a visão. Segundo, a audição. E terceiro, o cheiro. É por isso que você nunca vai encontrar uma garota da noite, uma garota de programa fedendo. Coloca freio nos teus ouvidos, na tua boca, no teu nariz, nos teus olhos. Freio. Epa, meus olhos olhou. Dizia um primo meu que o pecado é o segundo olhar. Então é por isso que ele olhava uma vez e segurava o olhar para Deus. Primo de irmã Delane, querido. Perceba bem. É a primeira vez que chegava. Para Deus segundo. Um primo, você se converter. Então, perceba bem. O versículo 10 diz: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia cercará. Sabe o que é o ímpio aqui, no texto original? Aqueles que não acreditam, mas que confessando os seus pecados a Deus vão ter perdão. Por isso que eles vão desejar continuar na vida ímpia, perversa, depravada que vive. O ímpio, não, para mim tem mais jeito não. Jesus não pegou mais não. Por isso que eu vou ficar nessa vida mesmo. Afinal de contas, eu não acredito nem que existe inferno. Afinal de contas, se o inferno é um lugar barulhento, é até melhor do que o céu, porque dizem que no céu é um lugar tão silencioso, tão tranquilo, e eu gosto de lugar barulhento. O ímpio tem suas características de impiedade, e uma delas é não acreditar que Deus perdoa, que Deus existe. E para encerrar o salmo: alegrem-se vós no Senhor, regozijai-vos os justos, e cantai alegremente todos os retos de coração. Bem, o texto mais original diz: adorai ao Senhor
e regozijai-vos, todos os retos de coração. Porque cantar, quem canta é o Roberto Carlos. Agora, adorar, quem adora é você e eu aqui na casa de Deus. Pode até ser cantor, mas não sabe ser adorador. Pode até ser cantor, mas não sabe ser magnificador do Deus Todo-Poderoso. Pode até ser cantor, mas não sabe o que é estar na presença de Deus, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Pode até ser cantor, mas não sabe o que é ter um coração arrependido, sincero e verdadeiro. Pode até conhecer a igreja, mas não conhece o céu por dentro. Pode até frequentar a igreja, mas não é noiva. Pode até estar achando que vai para o céu, mas não está andando para o céu. Primeiro tem que se arrepender, primeiro tem que reconhecer seus pecados, primeiro tem que fazer uma metanoia, primeiro tem que refazer o seu percurso, primeiro tem que reconhecer quem eu sou e quem eu estou sendo na presença de Deus. Eu preciso terminar, porque ainda tem pelo menos 7 tópicos e eu não quero falar mais. Vocês pediram salmo, então foi salmo que a gente falou. Mas vamos tirar algumas lições aqui de Davi. Algumas lições interessantes. Algumas lições importantes. Já falei com a minha loucura. Algumas lições peculiares. Burro é aquele que se esconde ou acha que se esconde de Deus. Desinteligente é aquele que não confessa. Sem capacidade de pensar é aquele que não coloca freio. Mas inteligente, sábio, culto, espiritualmente falando, é aquele que olha, se arrepende, é sincero e diz: Senhor, eu tenho desejo de praticar o pecado. Arranca esse desejo. Me preenche da tua presença, porque eu quero adorar a ti enquanto viver. Aprendemos nós, meus irmãos, com o Salmo 32, algo importante. Não sei se vai dar certo esse negócio aqui. Loucura total. Bem-aventurado
Se você não lembrar do Salmo 32, eu sempre costumo tentar fazer um arranjo musical no Salmo, para você ficar com ele bem arquivado na mente. Porque depois de um negócio falado e em seguida é cantado, o seu cérebro tem dupla capacidade de memorizar alguma coisa. Então, vamos orar? Foi mais de 40 minutos. Vocês estão de carro, nós estamos aqui de pé quando a gente chega em casa. Eu quero mais forte. Pai eterno, obrigado, Senhor, porque aprendemos com o salmista a sermos crentes honestos, inteligentes, capazes de entender a necessidade que temos de arrepender, voltar, se reaproximar de Ti, recomeçar e olhar para nós e reconhecer em nós os nossos próprios pecados e erros. Senhor, porque nós somos falhos imutáveis. A imutabilidade é Tua, a benevolência do perdão é Teu, e é por causa disso que sobrevivemos e vivemos gratos, porque somos tão miseráveis e pecadores, mas o Senhor é tão misericordioso e perdoador. Pai, diante disso que nós ainda sobrevivemos te adorando, porque se fosse defender os nossos atos, o Senhor já tinha nos fuzilado vivos, mas a Tua misericórdia nos alcança. Pai, que o Salmo 32 fique memorizado na nossa mente e que possamos entender e se esconder em Ti, para não pecar, para não tropeçar, para não cair, para não tosquenejar. Pai, que possamos ter essa convicção diante da Tua presença, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, aonde você chegar, de onde você vier, aonde você for, em nome de Jesus. E você diz, Deus